Meus irmãos, nós vamos agora dar sequência à nossa caminhada de mais de um ano que já começamos no livro de Isaías. Um livro maravilhoso, um livro profundo, e hoje nós chegamos à nossa mensagem número 43. Nosso texto de hoje vai transpor o capítulo 44 e vai incluir o capítulo 45. Como nós já explicamos diversas vezes, a palavra de Deus ela não foi escrita com capítulos e versículos, e aqui e acolá o contexto não respeita aquilo que alguns homens colocaram. E assim nós vamos fazer hoje, lendo do versículo 24 do capítulo 44 até o versículo 25 do capítulo 45. Durante essa nossa caminhada, irmãos, vamos relembrar o tema do livro de Isaías a uma só voz. Ele vai ser projetado aí para facilitar a nossa memória. Vamos lá? Só um minutinho, acho que eu... Lá em cima, tá em cima. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Bem, só para relembrar, caso você não esteja bem com a sua memória, o livro de Isaías possui duas grandes divisões. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao 39 e o tema principal é mais de advertência, de confrontação, mesmo de condenação diante do povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que vivia em desobediência ao Senhor, especialmente buscando alianças com povos estrangeiros, em lugar de confiar unicamente no Senhor. Agora, irmãos, nós já estamos nesta segunda divisão de Isaías, que vai do capítulo 40 até o final, do 66. E aí, como está escrito, o texto de hoje está incluído nessa divisão. O tom muda. Deus vai trazer muito mais consolo. Mas o consolo de Deus, irmãos, sempre vem com a pitada de confrontação. Deus nos traz promessas, palavras tão maravilhosas, que diante dessas eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que mudar, eu tenho que alterar o curso da minha vida mediante o maravilhoso, fabuloso Deus que assim me promete. Então, mesmo com um tom mais ameno, o texto de hoje, assim como tantos outros, trazem esta confrontação de Deus. E por que Deus está confrontando, irmãos, no momento, o seu povo? Do capítulo 40 ao 48, a gente já explicou, há, digamos assim, uma defesa de Deus. Deus está respondendo porque o povo havia dito que o Senhor não se interessava pela sua causa. Deus não se interessava pela sua situação. Isso está lá no capítulo 40. Então é como se Deus estivesse trazendo a sua autodefesa diante do povo que assim pensa a respeito do nosso Deus. O nosso texto de hoje, meus irmãos, Deus vai mostrar algo muito próximo a eles, algo que de apenas alguns 100 e poucos anos vai falar da futura libertação do cativeiro babilônico. Nós já explicamos que Isaías profetiza por volta do ano 700 aqui, mas ele está olhando o povo que está no cativeiro muitos anos depois, trazendo para eles consolo e que Deus de fato vai livrá-los do cativeiro. E no nosso texto de hoje, uma coisa espetacular acontece. Com 100 e tantos anos de antecipação, Deus vai citar pelo nome a pessoa que ele vai usar para libertar o seu povo do cativeiro. Não preciso falar que esse é um texto odiado por ateus e agnósticos. Por quê? Porque eles, obviamente, não aceitam a ideia de um Deus, de um ser sobrenatural que pode ver o futuro. E porque não aceitam essa ideia, ver um texto que diz que este ser sobrenatural disse o nome deste homem 100 e tantos anos antes de acontecer, para eles é ofensivo. Então, eles trazem as suas críticas e eles dizem, por exemplo, que esse texto foi escrito muitos anos depois, para falsificar uma profecia. Bem, falar até papagaio fala, né? Mas provar, cientificamente, arqueologicamente, não há como. Muito pelo contrário, é o que a ciência mostra, que o texto de Isaías é de fato tão antigo como ele assim diz dizer. Capítulo 44, irmãos, versículo 24, foi onde nós paramos na semana passada. Vamos ler o nosso texto de hoje para entender como Deus vai falar isso. Nós vamos ler o capítulo 44 até o final e depois o 45 na sequência, num só fôlego. Diz assim, irmãos, juntos a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas.
que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e da cidade de Judá: elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei, que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos, que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derrame-na nas nuvens. Abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador: a respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se, vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresente provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim.
um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. A ideia, meus irmãos, que temos diante de nós de um único Deus incomparável já foi explorada por Isaías várias vezes. De fato, falamos na primeira mensagem desta segunda parte sobre isso no capítulo 40. Falamos sobre a grandiosidade do nosso Deus, como só nele podemos confiar, só nele podemos, ele não pode ser comparado com ninguém, como ele é incansável em realizar o seu propósito para aqueles que o pertencem. Isto é, não há ninguém como o nosso Deus. Nós já vimos isso várias vezes, mas como nós já vimos, irmãos, semana passada inclusive, Deus repete ideias porque os homens são tardios em atender a elas. Eis a frase que a gente está tão acostumado a ouvir em nossa igreja. Eu não venho à igreja para ouvir coisas novas. Eu venho para ouvir as velhas verdades que eu insisto em esquecer. Bem, parece que este hábito não é só nosso. O povo de Deus do passado também precisava ser lembrado de coisas repetidas para que pudesse ser fortalecido em assim então confiar no Senhor. Bem, esse retorno então ao tema que temos no nosso texto é necessário porque parece que Israel nada aprendeu. Ele não ainda entendeu que o Senhor está cuidando do seu futuro e ele não precisa, e as nações precisam ouvir isso também, confiar em falsos deuses. Bem, nosso texto de hoje, meus irmãos, vai nos trazer a seguinte grande ideia, você que está anotando aí no seu boletim, que diz o seguinte: a confiança no Senhor nos afasta da loucura destruidora da incredulidade. A confiança no Senhor nos afasta da loucura destruidora da incredulidade. Esta loucura, no contexto que temos visto, é exemplificada, irmãos, especialmente pela idolatria. E já podemos iniciar dizendo que, apesar que, neste contexto, a idolatria se referia, sim, de fato, a imagens que eram adoradas como deuses, nós temos trazido para os nossos dias, meus irmãos, falando de uma idolatria mais profunda, uma idolatria do nosso coração. Certamente, é difícil que eu e você tenhamos em nossa casa uma estátua de alguma coisa que estejamos adorando, certo? Mas adoramos a nossa juventude, a nossa saúde, o nosso contra-cheque, o nosso cônjuge, os nossos filhos e por aí vai. Tudo aquilo que, na verdade, deveriam ser motivos de agradecimento a Deus, porque Ele tem nos abençoado, tem uma incrível capacidade de se transformar em ídolos na nossa vida. Se transformar em motivos de confiança exagerada, o que é exatamente a idolatria. Bem, nosso primeiro ponto, meus irmãos, hoje vai encerrar o capítulo 44 e vai transbordar para o 45, indo até o versículo 8. Então, versículo 24, onde começamos, até o versículo 8 do 45, e diz o seguinte: confie no Senhor que controla as maiores circunstâncias para cumprir suas promessas a nós. Confie no Senhor que controla as maiores circunstâncias para cumprir suas promessas a nós. Deixa eu explicar esse enunciado através do nosso texto. Vamos lá? Mais uma vez, irmãos, aqui o Senhor inicia uma sessão trazendo uma apresentação de si mesmo. Repare como praticamente tudo que temos aqui nesse começo do versículo 24 são repetições dos textos anteriores. Eu sou o único, antes de mim não houve nenhum outro Deus. Ele é o Redentor, Ele é aquele que nos formou. Começa o versículo 24. São ideias que nós já temos visto em Isaías. Ele não apenas formou Israel como nação, mas formou os próprios indivíduos. Como nós oramos agora há pouco na apresentação de um bebê, o Salmo 139 fala que ele nos vê a substância sem forma ainda, informe, quando estamos ainda no ventre da nossa mãe. Ele acompanha a nossa história, irmãos, desde
no momento da nossa concepção, toda a nossa vida. Assim Ele é aquele que nos cria. Ele mostra também no versículo 24 que Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo Ele fez sozinho. Repito, nada novo. Mas Deus sempre dá-nos essas credenciais, porque Ele tem como objetivo principal que as pessoas entendam, vejam, eu não sou como Baal, eu não sou como Astarote, eu não sou como Iemanjá, eu não sou como nenhum santo, qualquer entidade religiosa que você puder pensar na história, Krishna que seja, são falsos deuses, eu sou o Criador. Esse é o objetivo das credenciais de Deus aqui. Em vez de ficar confiando num guardinha de estacionamento, confia no BOPE. Em vez de você estar confiando aqui num camarada que só tem um apito e um cacetete, confia em mim, que tem uma N5. Ele está mostrando, eu sou aquele que de fato posso resolver o seu problema. Parece óbvio, mas os homens daquela época ouviam o que Deus dizia, ia lá e buscava o falso Deus, que tem boca, não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Já estão mostrando, meus irmãos, diante disso, como o problema nunca foi quem Deus é. O problema é quem somos nós. E como nós escolhemos o pior em vez do melhor. E aí já começa, meus irmãos, o texto a descer para, vamos dizer assim, os problemas ordinários do ser humano. Versículo 25. O Senhor tem impedido que aqueles que propagam o erro sejam bem-sucedidos em seus objetivos. Claro que é óbvio aqui e acolá, o mal tem a permissão do próprio Deus para alcançar algum êxito. Por exemplo, os falsos profetas foram ouvidos pelo povo de Jerusalém, enquanto que Jeremias, o profeta de Deus, era lançado na prisão. Então, apesar, meus irmãos, do que o Senhor fala no versículo 25, quando Ele deseja, Ele permite que os falsos profetas tenham algum tipo de sucesso. Porém, jamais os enganadores realizarão tudo o que planejaram, porque o Senhor os impede e transforma, diz o texto, os seus esforços em loucura. E dentre os enganos, o mais popular naqueles dias, irmãos, é que o Senhor não conseguiria libertar o seu povo do cativeiro e que eles seriam envergonhados. Ou seja, no meio do povo de Israel, lá na Babilônia, tinha falsos profetas que estavam dizendo, o Senhor nos abandonou. Eram eles que estavam semeando a dúvida em relação à libertação do Senhor. Jeremias havia escrito. Lembra que Daniel pesquisou e descobriu? O cativeiro dura 70 anos. Mas eles preferiam acreditar nos falsos profetas. E aqui está o Senhor, meus irmãos, através de mais um de seus profetas, não apenas dizendo que vai libertar o seu povo do cativeiro, mas como nós vimos na leitura do texto, dando o nome, só faltou dar o CPF, que não tinha na época, de quem estaria por trás disso. Ciro, que nós já sabemos através do conhecimento da história. Então, o povo estava sendo, meus irmãos, enganado por estes. Por outro lado, enquanto há esse poder limitado dos enganadores, o verso 26, acompanhe na sua Bíblia, as palavras faladas e profecias feitas por servos de Deus são executadas, elas se tornam realidade. Aliás, essa não era a prova do profeta no Antigo Testamento? Profetizou e aconteceu, profeta de Deus. Profetizou e não aconteceu, o que aconteceu, irmãos? Está com medo de dizer? Apedrejamento. Sim, pena de morte para falso profeta. É interessante, meus irmãos, que hoje você liga o rádio, bem, ninguém liga mais do rádio, eu entendi o que você quer dizer. Liga o podcast, certo? Liga a televisão e o que tem é falso profeta. Falta pedra para tanto falso profeta, que vivem dizendo coisas que não acontecerão. Na época da eleição, meus irmãos, o que mais teve foi profetada furada. Pelo que disseram há 2 anos atrás, nós teríamos um cenário completamente diferente. Mas por que não aconteceu? Porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem. O que está dizendo aqui, meus irmãos, que o que os profetas de Deus falavam se executavam, não é porque Deus corria atrás da palavra do homem para executá-la. Não, é porque Deus colocava a palavra nestes homens específicos, e aí Deus executava. Já era plano de Deus, já era determinação do Senhor. Aqui em particular, meus irmãos, o tema profetizado pelos profetas de fato de Deus é a restauração de Jerusalém. Muito mais
do que o Senhor tem falado aqui no capítulo 40 é para o futuro. É para aquilo que Deus vai fazer na época da restauração de Jerusalém. Mas, como uma prova de que o Senhor vai fazer isso de fato no futuro distante, ele aponta como ele também fará no futuro próximo. Ou seja, repetindo, Deus está dizendo sobre a restauração final, coisa que a gente está vendo na EBD, escatologia. Mas para comprovar que Deus fará, meus irmãos, muitos séculos depois, ainda nem aconteceu, Deus vai dizer, a prova de que eu farei no futuro distante, eu vou mostrar para vocês agora. Jerusalém vai voltar a ser habitada, ela vai ser reconstruída e o templo vai ser lançado aos alicerces. E dentro dessas coisas próximas, como eu disse, Isaías prediz, com mais de 150 anos de antecedência, o nome daquele que seria instrumento de Deus para a restauração de Jerusalém. Ciro, o persa. A profecia, meus irmãos, do verso 28, chama Ciro pelo nome. Como eu disse, é algo que os opositores da Bíblia odeiam, porque isso endossa que ele é realmente um livro divino, é um livro inspirado. E mesmo sem evidência nenhuma, a não ser a incredulidade deles, eles afirmam que o nome de Ciro foi incluído no texto muitos anos depois do cativeiro. Bem, aqui, meus irmãos, de fato o que acontece é que o Senhor da história, o nosso Deus, o chama pelo nome mais de um século e meio antes dele existir. O texto diz que Ciro é chamado de pastor, que ele é chamado como aquele que vai fazer o que agrada ao Senhor. Ele é chamado de ungido do Senhor. Ciro seria aquele que permitiria que os exilados voltassem e reconstruísse a sua capital, Jerusalém, e reconstruísse o templo. Para quem não lembra, meus irmãos, um pouquinho de aula de história, em 586 a.C., certo? 120 e poucos anos depois desse texto de Isaías, Nabucodonosor destrói Jerusalém e o templo. Esse é o rei da Babilônia. Ele leva cativos muitos para o exílio. Depois, a Babilônia é derrotada pela Pérsia, né? Ou a Medo-Pérsia, se você preferir. E Ciro, fundador do império, havia subido ao trono em 559. Em 549, como eu disse, ele conquista tudo, inclusive os medos, e unifica o império. Em 539, ele conquista a Babilônia, e no ano seguinte, 538, ele emite o decreto que os judeus poderiam retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. Agora faz as contas. Esse é 538. Isaías está escrevendo no ano 700 aproximadamente. Mais de 150 anos. Irmão, se eu falar para você o seguinte, meu irmão, não tem essa igreja desse tipo? Essa semana vai sair uma entrevista de emprego que você está esperando, viu? E Deus vai lhe dar o emprego. Aí eu saio desse culto aqui com umas 10 palavras dessas e todas se realizam. Você já não ficaria impressionado? Porque eu falei para essa semana. Mas, meus irmãos, são 150 e tantos anos. Não são só alguns dias, não. Não é amanhã alguém vai te ligar. É Deus mostrando que só Ele pode conduzir a história, diferente dos falsos deuses. Mas o nosso texto continua com Ciro, na virada para o capítulo 45 agora. Do verso 1 ao 3, ele é chamado, como eu disse, de ungido. Ele é apresentado como alguém protegido por Deus e como aquele que irá vingar Israel quanto à Babilônia. E de fato foi. Ele destruiu completamente o poder da Babilônia e dominou toda aquela região. É importante destacar, meus irmãos, que nenhuma dessas afirmações aqui significa que Ciro era espiritualmente o servo do Senhor. Então veja bem, pastor, ungido, faz o que agrada o Senhor, neste particular da restauração de Israel. Por que eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos? Tudo isso mostra apenas que ele era instrumento de Deus, mas o texto fala que ele não seguia o Senhor, que ele não se rendia ao Senhor. O nosso Deus está mostrando apenas, meus irmãos, que os impérios estão debaixo da sua regência. Eles se erguem e caem conforme o soberano Deus determina. No verso 4, descobrimos que no centro dessas ações de Deus, por meio de Ciro, quem realmente importa, quem continua no centro, é Israel. É por amor a Israel que o Senhor está realizando essas coisas. Ainda que, termina o verso 4, confira na sua Bíblia, Ciro não conheça o Senhor. Então, se você já se perguntou, né, quando eu falei sobre a história do Antigo Testamento, se Ciro era crente, a gente fala assim, né? O texto já lhe respondeu. E provavelmente era um homem honrado, provavelmente um homem admirado, um homem que tinha muitos seguidores, não de rede social, seguidor de verdade, gente que matava e morria por ele,
que dava literalmente a vida por ele, mas não necessariamente ele era um homem temente a Deus. Ele foi meramente, meus irmãos, um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, do verso 5 ao 8, o Senhor faz mais de uma de suas apresentações, porque Ciro é instrumento, é o Senhor que importa. Mas que tristeza, meus irmãos, ser um instrumento do Senhor, mas desconhecê-lo. Ele é o único Senhor, o único Deus, e ainda assim Ciro não o admitiu como tal, diz o verso 5. A todo mundo é anunciado quem ele é. Ciro e os outros podiam não o conhecer, mas viria o dia em que do nascente ao poente todos conhecerão o Senhor. Ciro e todos os demais, poderosos ou não do mundo, deviam saber que tudo o que acontece na história está debaixo da soberana mão do Senhor. E aqui vale, irmãos, um parênteses. Não importa como eleições ou outras questões geopolíticas se encaminham, Deus não perdeu o controle da história. Durante a década de 40, talvez a gente possa pensar que muitos dos nossos irmãos daquela época ficaram cheios de dúvidas, cheios de questionamentos. Aonde está Deus? Quando a Europa era tomada pela Segunda Guerra Mundial. Quando o Sudeste Asiático era tomado pela Segunda Guerra Mundial. Aonde está Deus? Deus estava no mesmo lugar, dando latitude aos homens para fazer até certo ponto, mas coordenando tudo para que seus propósitos de fato acontecessem. Como é que a gente descobre isso, irmãos? Olha o verso 7. Eu, o Senhor, formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amados, não existe outro Criador. A ideia de que tudo que é bom vem de Deus e tudo que é ruim vem do diabo não é cristianismo. É filosofia oriental, é yin-yang. Isso não é cristianismo. Satanás não faz nada? Claro que faz. A gente já estudou o livro de Jó, inclusive no Retiro, está no nosso canal no YouTube. Mas quando Satanás faz alguma coisa, meus irmãos, é porque Deus tira ele da coleira. Você pode ter o pitbull mais assustador do mundo, mas ele dentro de uma jaula, com 3 cadeados de uma corrente, tenho medo nenhum dele. Mas você soltou, eu viro o Zayn Bolt. Agora tenho medo. Como dizia Lutero, meus irmãos, o diabo é o diabo de Deus. Ele só faz o que o Senhor permite. Ele faz muita coisa, como ele aprontou na história da humanidade, debaixo da supervisão soberana de Deus. Voltando ao texto de Jó, só para aproveitar esse nosso breakzinho aqui, lembra que Jó queria Satanás queria o quê? Matar Jó. E Deus deixa claro, você pode tocar na sua saúde, mas a vida dele você não vai tirar, não. Então quem pôs limites, irmãos, a Satanás? Porque, irmãos, Satanás é que nem cartão de crédito Premium Platinum, né? Não tem limite, não. Se deixá-lo realmente solto, ele já tinha destruído o planeta Terra. Ele já tinha provocado guerras nucleares. Ele já tinha acabado com a humanidade. Ele é restringido por aquele que segura a coleira, pelo nosso Deus, o Senhor da história. Por isso, meus irmãos, nosso texto continua. Ele declara no verso 8 o que fará no final, o nosso Deus. O reino que será estabelecido será como a justiça, que é como uma chuva que a tudo rega. Onde a salvação irá brotar como sendo algo da terra fértil. E a colheita será a absoluta e total retidão por toda a terra. Percebam, meus irmãos, que paulatinamente o nosso texto deixou Ciro de lado e se concentrou naquele que de fato realiza as coisas. Ciro nada mais era do que uma ferramenta nas mãos do Senhor, ele não é mais importante. Agora Deus está mostrando novamente que a mão que operava por meio dele era a do Senhor. E ele continua, meus irmãos, até hoje, cumprindo absolutamente tudo aquilo que ele nos prometeu. Portanto, confie no Senhor que controla as maiores circunstâncias para cumprir suas promessas a nós. Nós vamos falar sobre como isso influencia o nosso dia a dia daqui a pouco, no final da nossa mensagem. Mas seguindo adiante, meus amados, no segundo nosso ponto, nós vamos do versículo 9 até o versículo 19. O nosso enunciado diz o seguinte: a loucura de desconfiar do que o Senhor promete traz a ruína. A loucura de desconfiar do que o Senhor promete traz a ruína.
Nossa segunda parte, irmãos, no verso 9, começa com o Senhor em um tom bem desafiador. Ele já se apresentou como Criador, e agora ele diz que quem contende, quem disputa, quem responde a esse Criador, é complicado. É como o barro, que com um mero caco, né, de um vaso quebrado junto a outros no chão, está batendo boca com o oleiro. Quando eu cheguei aqui, meus irmãos, há 28 anos atrás, fui ali do lado da Ponte dos Macuxis, onde ainda faz tijolo, né? Mas ali tinha várias olarias. E confesso, irmãos, eu tenho um bairro na minha cidade chamada Olaria. Mas o cara da cidade grande não tinha a mínima ideia do que era uma olaria. Se alguém perguntasse para mim, o que é uma olaria? É um bairro aqui do subúrbio. Pede Bom Sucesso. Depois você vai. Eu não tinha a mínima ideia. Vem Bragipina. Aí eu lembrei do texto bíblico que fala do oleiro. Que trabalha na olaria é oleiro. Coisa que a gente só aprende quando a gente sai da cidade grande. E eu fui lá, atrás de alguma coisa que eu precisava para nossa casa. E lá estava, meus irmãos, um senhor rodando com o seu pé, o instrumento ali dele, com argila e fazendo um vaso. Aí eu perguntei para ele, se der ruim do que você está fazendo se deformar, o que você faz? Aí ele, sem cerimônia, botou de novo, começo de novo. É exatamente isso que o Senhor fala em Jeremias. Não pode o oleiro fazer com barro o que ele quiser? Aí o Senhor fala, meus irmãos, aqui em Isaías, quem é você, caco de barro, para disputar comigo? Mas ele não usa só isso não, irmãos. O texto continua dizendo que essa loucura é como filhos reclamarem com os pais, por que você me gerou? Por que você me deu a luz? É o que diz lá o verso 10. São cenários impensáveis, não faz sentido. Ele, irmãos, é o Criador de Israel, é o Criador de tudo, e ele não pode ser questionado em suas decisões, nos diz o verso 11. E ainda mais do que isso, irmãos, os homens não tinham direito de duvidar sobre o que o Senhor faz e promete fazer em favor dos seus. E por que não faz sentido questionar ou duvidar de Deus? Porque uma vez que ele criou todas as coisas, verso 12, e que dificuldade então ele teria de levantar um instrumento para restaurar Jerusalém, verso 13. Deus está mostrando, irmãos, passo a passo, como Ele, como Senhor, e que já fez, irmãos, coisas tremendas na criação. Que audácia é questionar ou duvidar que Ele pode fazer uma coisa tão pequena como devolver um povo para a sua terra e restaurar aquela terra. Então, quando nós oramos, irmãos, talvez uma boa ferramenta de fé para nós seria olhar para a criação de Deus. Salmo 19 diz o quê? Os céus declaram a glória de Deus. A glória, o tamanho, a majestade, a grandiosidade de Deus. Então a fé está pequena, a fé está doentinha, está fraca de acreditar naquela circunstância da minha vida. Aí eu lembro, meus irmãos, da criação de Deus, eu e você, do nascer e do pôr do sol, dos animais, da fauna, da flora, de tudo. É isso que Deus está falando. Se eu fiz tudo isso, que dificuldade eu tenho de fazer essa coisa pequena? Como trazer o meu povo de volta, assim como eu prometi. Ele diz, eu não apenas vou trazê-lo de volta, mas eu vou trazer de volta e vou suprir o que eles necessitam. Nos versos seguintes, irmãos, versos 14 em diante, ele começa a falar de como ele vai trazer as riquezas da Etiópia, do Egito, dos sabeus, e esse povo, inclusive, vai reconhecer o povo de Deus como o povo que está sendo protegido pelo Senhor. E sabe por que, meus irmãos, é importante ser mencionados esses povos em particular? Porque são esses povos com os quais o povo de Deus havia tentado fazer aliança. Lembra? Eles iam até o Egito atrás dos cavalos, eles iam até a Etiópia tentando fazer uma aliança para que não caísse nas mãos da Síria. E Deus está falando assim, aqueles que vocês buscavam fazer aliança, deles eu vou tirar a riqueza, e deles eu vou trazer a admiração daquilo que eu estou fazendo sobre vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e a Seba em troca de você. Nós lemos lá no capítulo 43, versículo 3. Eu faço tudo isso por vocês que são o meu povo.
Irmãos, essas e outras coisas que Deus promete parecem tão inacreditáveis. Libertação do povo do cativeiro, restauração, riqueza. Que no verso 15, a reação que eles têm é que chamar Deus como um Deus que se esconde. Em outras palavras, um Deus que pensamos que iria fazer de uma forma, mas nos surpreende fazendo de outra completamente diferente. Porém, quando Ele, o nosso Deus, revela o que vai fazer, o que sai da nossa boca? Ó Deus e Salvador de Israel, Tu és um Deus que se esconde, mas o Senhor me surpreende tanto, que a única reação que eu posso ter agora é de admiração por quem Tu és. Mais do que isso, irmãos, somos levados a falar a respeito dos que vêm loucamente confiando em ídolos e como eles serão envergonhados, como eles serão constrangidos. Verso 16. Porém, o povo de Deus será salvo não apenas do cativeiro babilônio, mas longe do que isso, serão salvos eternamente, diz o verso 17, apontando para a restauração final do remanescente de Israel, que temos falado tantas vezes, tanto aqui como em nossa BD. Como é que nós fechamos, irmãos, esse segundo ponto? Para fechar tais promessas de que o Senhor começa realizando as coisas através de um mero homem, Ciro, nos versos 18 e 19, o Senhor lembra mais uma vez do seu poder criador como prova do que ele previu fazer com Ciro como sendo verdade. E somado a isso, está a natureza da revelação de Deus em sua palavra. O Senhor não falou, olha o texto, de forma oculta e misteriosa. Nem desafiou os judeus a tentarem encontrar. Deus não brinca de pique-esconde. É isso que ele faz. Ele, por outro lado, meus irmãos, está presente, está anunciando claramente que irá cumprir o que disse. Tudo, meus irmãos, que nós temos visto revelado em Isaías a respeito do nosso Deus e do que Ele promete fazer com o seu povo, tem eco em tudo aquilo que Ele falou no resto do Antigo Testamento. Deus está repetindo as mesmas coisas. Isso é importante porque, irmãos, não tem promessa nova para a nossa vida. Se você pensar assim, poxa, estou me sentindo sem o cuidado de Deus, está na Bíblia. Estou me sentindo sem o amor de Deus, está na Bíblia. Eu posso voltar para as palavras do Senhor e conferir como Ele tem afirmado vez após vez em sua revelação, o quanto Ele nos ama, quanto Ele cuida de nós, quanto Ele nos protege. E Israel pode confiar nisso. Nosso Deus não é um Deus de fases. Não tem aquela música lá? O nosso Deus não é o Deus de variações de humor. A gente não tem que acordar num certo dia e perguntar assim, como é que o senhor está hoje? O senhor acordou com o pé direito? Não. Nosso Deus é sempre o mesmo. E todas as suas palavras sobre nós se cumprirão. Tudo que Ele promete, Ele irá cumprir. Portanto, irmãos, que loucura é desconfiar do nosso Deus. E essa desconfiança só traz ruína para aqueles que assim agem, para aqueles que assim vivem. Vamos para a nossa última sessão do nosso texto, versículos 20 ao 25. Em terceiro lugar, para terminar, irmãos, o exemplo da fidelidade do Senhor deve atrair os homens a se renderem a Ele. O exemplo da fidelidade, que eu tenho chamado, meus irmãos, do currículo de Deus, do histórico de Deus, deve atrair os homens a confiarem, a se renderem a eles. Versículos 20 ao 25. Nossa última sessão, irmãos, do nosso texto, fecha a intenção de Deus nesse discurso. É aí que Deus queria chegar. Diante de quem Ele é e do que Ele faz e do que Ele promete, o recado é simples. Se renda a Ele imediatamente. Confie em quem de fato pode corresponder à sua confiança. E o foco desse apelo final dele, interessante, irmãos, não é apenas o seu povo, mas são os gentios, isto é, os não-judeus, as nações. As nações deviam vir diante do Senhor e abandonar, é claro, os seus ídolos inúteis. O texto diz, deuses que não podem salvar. Versículo 20. Aqueles que nada podem fazer enquanto o Senhor, por outro lado, controla, executa e determina o futuro. Completa o versículo 21. O contraste é simples. Novamente, meus irmãos, você vai confiar no guardinha, fora de forma, barrigudinho, só tem um apito e um cacetete, ou num camarada aqui treinado com uma M5 nas mãos das forças especiais.
Você pega essa comparação, meus irmãos, e eleva a milionésima potência. Esses são os ídolos. Fazem ainda menos do que o guardinha com apito no estacionamento. Enquanto o nosso Deus, elevado a uma milionésima potência, pode fazer absolutamente tudo o que precisamos e necessitamos na nossa vida. Apesar do foco, meus irmãos, muitas vezes parecer somente o povo de Israel, esse final aqui é muito importante porque mostra mais uma vez que o nosso Deus sempre esteve interessado em que todo o mundo se volte para Ele. Talvez essa seja inclusive uma ressalva ou uma explicação importante num texto tão, digamos assim, judaico como Isaías. Quando Deus fala, meus irmãos, tantas vezes sobre restauração de Israel, como temos visto há quase um ano, isso não significa que Deus não está nem aí para as nações, não. Deus quer mostrar, meus irmãos, através do que Ele vai fazer, ou deveria, ou faria com esse povo no passado, mas não pôde ficar da sua incredulidade, mas mostra o que Ele vai fazer com esse povo no futuro, a sua glória. E como eu disse, o seu controle sobre a história. Deus sim está interessado que toda a humanidade veja quem é o nosso Deus, neste caso, por meio das suas ações, por meio do povo do Antigo Testamento. Nós temos mais um exemplo disso no verso 22. O exemplo de como Deus está interessado em todas as nações. As nações, deveriam se voltar para o Senhor e ir para longe dos falsos deuses. Esse verso, meus irmãos, contém, inclusive, o nosso mandato missional. Contém também algo que a humanidade muitas vezes odeia em relação ao cristianismo. O nosso mandato missional é anunciar que existe um único Deus e um único Salvador. A fé neste Deus e em seu Filho Jesus Cristo é a única fé verdadeira. É a única fé possível de salvação. Se perder a concentração, meus irmãos, um ataque comum que muitos fazem dizendo assim, 1 milhão de religiões no mundo, mas só a sua está certa, né? A minha resposta a eles é, sim. Não a minha religião. Não a igreja batista. Não esta igreja. Não é isso que eu estou me referindo. Se você chama de religião, o fato de eu anunciar e afirmar que há um só Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós, e apenas aquele que crê neste sacrifício tem a vida eterna, sim, só isso está certo. A sua vela não salva, a sua boa obra não salva, o seu ato religioso não salva, você vir à igreja não salva. E, meus irmãos, esse aspecto missional está aqui tão presente que nós somos desafiados a responder às nações, mostrando de fato que eles estão perdendo o seu tempo ao idolatrar seres falsos, deuses falsos, que nada podem responder àquilo que o Senhor, em comparação àquilo que o Senhor está fazendo. Mas quer a humanidade, meus irmãos, atente ao chamado de Deus ou não, ainda que a humanidade, meus irmãos, responda positivamente ou não, o nosso texto vai mostrar que o final será o mesmo. Diante de mim, diz o texto, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Quando nós estávamos lendo, você lembrou de Filipenses? Não é exatamente, irmãos, o que nós encontramos em Filipenses capítulo 2, sendo escrito por Paulo a respeito do Senhor Jesus. Detalhe, meus irmãos, Paulo, judeu, escrevendo a respeito do Messias, disse o seguinte: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, olha, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesma verdade. E ela permanece, meus irmãos, todos os caminhos, preste bem atenção, todos os caminhos levam a Deus. Se alguém pegar só esse recorte e botar na internet, vão dizer que eu sou herege, né? Até o resto. A diferença, meus irmãos, é em que condição você chegará lá. A diferença, meu amigo, é em que condição você chegará lá. Não é entre pobre ou rico, não é entre negro ou branco ou amarelo ou Smurf. Não é entre essa ou aquela nacionalidade. Essas não são as divisões da humanidade. A divisão é simples.
Ou você chega pelo caminho que leva a Deus, como servo humilde, que em sua história, em sua vida, reconheceu a si mesmo como pecador e foi salvo pela graça de Cristo, mesmo sem merecer. E em gratidão, se ajoelha e diz: Jesus Cristo é Senhor. Voluntariamente. Faço agora, sem problema nenhum. Faço todos os dias da minha vida. Se possível fosse andar de joelhos, assim a gente deveria fazer. Mas existe uma segunda condição em que os homens chegarão diante do Senhor. Chegarão como um rebelde orgulhoso que acha que sabe mais do que o oleiro, mas ainda assim se ajoelhará esmagado diante da evidência da glória e da majestade de Deus. Se ajoelhará se sentindo com as pernas fracas diante da verdade que rejeitou toda a vida. É comum na internet, todo mundo, como a gente diz, né, atrás de um teclado é um leão, presencialmente é um gatinho, sarnento ainda. Mas atrás do anonimato digital, todo mundo é corajoso. E alguns desses corajosos, quando existe um tema que intercede de alguma maneira ou tangencia de alguma maneira o cristianismo, alguém vai lá no meu comentário e diz: Deus nem existe. E a minha resposta geralmente é: veremos. Um dos pensamentos mais sábios sobre isso, meus irmãos, foi de Blaise Pascal, que disse que se Deus não existe, quando chegar depois da morte, não estaremos em lugar nenhum. E eu não perdi minha vida. Vivi uma vida preenchida, uma vida satisfatória, com grandes amigos e irmãos em Cristo com quem compartilho a minha vida. Feliz da vida estou. Mas se Deus existe, digo para essa pessoa: você está roubado. Porque você vai se encontrar diante dele e será esmagado pela verdade de que existe um Deus, que deu o seu Filho para morrer por nós, e você disse: eu não quero. Eu não quero. Os dois últimos versos, irmãos, buscam estabelecer, então, a separação entre os dois únicos grupos, como eu disse, que existem na humanidade. Aqueles que se ajoelham em voluntária adoração e aqueles que serão forçados, mesmo em sua rebelião. Todos reconhecerão: somente no Senhor estão a justiça e a força. Não os falsos deuses, mas somente no Senhor. O verso 25 termina apontando como aqueles que se rendem ao Senhor são considerados justos, e por isso exultarão. Apesar, meus irmãos, do uso da palavra todos aqui, nós já explicamos, Isaías, o Senhor, através dele, está se referindo não a todos os descendentes de Israel, mas àqueles que se voltarão para o Messias na consumação dos séculos, né? No remanescente fiel que nós temos falado. Esses vão mostrar, meus irmãos, que de fato a confiança no Senhor nos afasta da loucura destruidora que tem na incredulidade. Quais são algumas coisas que podemos destacar para terminar, irmãos, a nossa noite? Em primeiro lugar, nosso primeiro ponto ali diz: confie no Senhor, que controla as maiores circunstâncias para cumprir suas promessas a nós. Bem, talvez você seja aquele que crê sem problema nenhum nas grandes coisas que Deus fez. Quando você lê sobre o Mar Vermelho, você não tem problema nenhum. Quando você lê sobre as 10 pragas, você não tem problema nenhum. As muralhas de Jericó, você vibra. Jesus transformando água em vinho, você acha maravilhoso. Curando o cego, o leproso, sem problema nenhum. Mas, quando chega para acreditar nas coisas da sua vida, nas coisas do seu dia a dia, parece que a nossa fé desaparece. Será que Ele realmente é o Deus que se importa com a minha dor nas costas? Será que Deus realmente se importa com a minha entrevista de emprego? Será que Deus se importa com a minha vida emocional? Será que Deus... Aí eu lembrei, meus irmãos, de um cântico antigo, bem antigo, deve estar batendo uns 40 anos já. Ele diz o seguinte: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? Então, o autor, o poeta, começa uma coisa grandiosa. Perceba como ele vai trazer mais para perto. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim, agora Ele está aqui. Está só nos céus, nas estrelas, lá longe não.
Ele veio. Por quê? Porque ele se importava. E o texto continua. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Ele não só nasceu lá em Belém, mas ele entrou na nossa história. 1980, uma igreja que era só um barraquinho, o pastor Antonino Melo Santos pregou o evangelho, e o menino magrinho foi à frente, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque Deus, irmãos, ele entra na nossa história, muda a nossa história, porque ele se importa. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo ele é para mim. O grande mal, meus irmãos, de muitos supostos cristãos é que o Cristo deles fica preso na igreja quando eles vão embora no domingo. Mas o Cristo da Bíblia, o Cristo de verdade, é esse que está todo dia, toda hora, todo momento ao nosso lado. Não apenas nas coisas grandes e macro, mas nas pequenas coisas. Até uma unha encravada. Ele está presente, ele está se importando, ele está interessado na nossa vida. No segundo ponto, nós lemos: a loucura de desconfiar do que o Senhor promete traz a ruína. Amados, quando nós andamos em incredulidade, nós somos esses loucos, porque se andar por fé traz e atrai o favor e o agir de Deus, o contrário também é verdade. Andar em ausência de fé traz o contrário. Quais são as áreas, meus irmãos, que nós temos lutado porque não temos de fato confiado em Deus? Não, pastor, Deus é o meu GPS. Eu estou dirigindo, Ele está aqui do lado, conduzindo a minha vida. Está errado. Vá para o carona, deixe Deus no volante. Como diz até a música popular, Jesus, tome o volante. Literalmente a música diz isso. Ele precisa estar na direção. Desculpa, ele precisa estar, meus irmãos, na condução completa. Então, quais são as áreas que você tem problema? Inclusive, não se Deus vai agir, mas se Ele vai agir conforme você quer. O que é outro tipo de incredulidade. Senhor, aqui está a minha oração. Eu já fiz tudinho, está preparado. Tá? O Senhor só assina na linha pontilhada. Não funciona assim. Não funciona assim. Um amigo meu passou pela, certamente, das experiências mais difíceis na vida, que é a expectativa de perder um filho. E diante daquela situação, meus irmãos, ele foi muito sincero. Ele disse: meu problema nunca foi se Deus poderia salvar meu filho. Meu problema sempre foi se Deus queria salvar meu filho. A minha incredulidade era diferente. Como pai, eu entendo exatamente o que ele estava sentindo. Quantas vezes, irmãos, esse é o nosso problema no nosso dia a dia. A nossa oração, ela já tem resposta pronta. Nós ousamos já dar a resposta pronta ao Senhor. E dizemos: é só o Senhor assinar na linha pontilhada e botar para acontecer. Precisamos então, meus irmãos, sair dessa loucura, dessas variações que sejam de incredulidade, e ter uma fé que é dependente, que é confiante, que é entregue, que é largada no Senhor. Que isso possa ser, meus irmãos, o alvo para nós. E finalmente o exemplo da fidelidade do Senhor, o seu currículo, deve atrair a mim e a você, os homens, a se renderem a Ele. Por fim, se andamos, irmãos, em uma fé forte e tremenda, ou uma fé fraca, ou pior, uma fé de incredulidade, nada importa. Todos nós iremos nos render diante do Senhor. Mas podemos usar desta verdade hoje para avaliar a nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos, irmãos, quando será a última vez que nós vamos nos encontrar. Não sabemos qual vai ser qual de nós, e isso é verdade, será fruto ou alvo de um telefonema a respeito de outro. A nossa vida hoje precisa estar tão preparada para encontrar com o Senhor, como se isso fosse acontecer literalmente amanhã. Preparado para nos encontrar com o nosso Deus. Então, qual tipo de fé eu tenho oferecido ao único Deus verdadeiro? O Deus que deu seu Filho por mim e tem provado o seu poder, o seu amor, o seu cuidado a cada dia. É uma fé digna? É uma fé à altura? É uma fé correspondente do grande Deus que nós servimos? Se assim for, meu irmão e minha irmã, a nossa vida tem uma cor completamente diferente.
Nossa vida tem um cheiro completamente diferente. Tudo muda, porque nós vivemos sem o peso da ansiedade, da preocupação e confiamos que o Senhor de fato está no controle de todas as coisas. Qual foi a última vez que você pode, inclusive, comparar onde você viveu debaixo de peso, porque estava tentando resolver suas questões e coisas por si só? Mas, pela graça do Senhor, talvez por uma mensagem, por uma música, por um conselho de um irmão, você conseguiu passar para um estado de dependência e confiança de fato no Senhor. Você consegue lembrar e comparar a diferença. Como que isso aqui, inclusive, traz, às vezes, doença física na nossa vida. Como isso aqui empalidece a nossa existência. E enquanto desta forma diferente, tudo é realmente diferente. O Senhor está mostrando, meus irmãos, para o povo que ainda está no cativeiro, diga-se de passagem, que eles poderiam passar por aqueles próximos anos, e ainda faltavam vários, confiando. Espere, viva a sua vida na Babilônia, porque o dia da saída de vocês está marcado. Quem vai assinar o documento já está escolhido, porque eu, o Senhor, é quem fala. E a mesma verdade, irmãos, vale em cada situação e circunstância nas nossas vidas. Amém. Pai querido, muito obrigado por um dos atributos mais tranquilizadores e maravilhosos que pode existir, que é a tua soberania. Tu nos ama, tu és todo poderoso, tu és tudo que a tua palavra diz que tu és, mas sendo um Deus soberano, tudo está sob o teu controle. E a nós, se assim crermos, se torna mais facilitado que possamos confiar no Senhor. Confiar até quando as coisas não vão do nosso jeito, como queremos, mas ainda assim o Senhor está cumprindo o teu querer. Abençoa, Pai, que durante esta semana, aquilo que já tinhas preparado para nós, venha como formas de praticarmos aquilo que ouvimos hoje na tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esse texto que viaja 27 séculos e vem aqui falar uma realidade ou realidades e circunstâncias tão reais, tão presentes na nossa vida. Oramos, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. E ao presbítero Cédric, que nos dirige a Deus numa última palavra de oração. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para encerrar esse culto. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua santa palavra que nos dá direção, nos apresenta de forma clara quem tu és o nosso único Deus. Então nos livra, Pai,